A paz do Senhor. Ficar de pé, vamos ler em João, capítulo 20. Então, naquele mesmo dia, à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus, posto no meio deles, e disse: Pai, seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe suas mãos e o seu lado. Então os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Então disse Jesus novamente: Pai, seja convosco. Assim como o meu Pai me enviou, também eu vos envio. Tendo dito isto, assoprou sobre ele e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os pecados retiverdes, lhes são retidos. Pai, graças te damos por esta manhã, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. O texto, ele começa num contexto de ressurreição, é num novo começo, não é? Jesus está ali, ressuscitado, e sabe que muitos teólogos, no século XVI e XVII, negaram a ressurreição física de Jesus. Disseram que era um mito, era uma conversa dos discípulos, não era verdade. E muitos ficaram com Jesus de Nazaré, mas abandonaram o Jesus, Filho de Deus. Disseram que essa parte não existiu. Então, na Eucaristia, nós recebemos a pessoa de Jesus no pão e no vinho. Primeira coisa que está no texto é sobre a paz. A paz, shalom. Ela é interior e exterior. Sem a paz, é impossível alguém servir a Deus. É impossível também ser ministro do Evangelho. Pessoa sem a paz, Jesus diz duas vezes: paz seja convosco. Sem a paz, a pessoa será dominada pela inveja, pela intriga, pela inquietação, pela intolerância. Quem não tem paz, não tem como falar realmente de Jesus. A pessoa tem que ter paz. Ontem nós estávamos estudando que, assim como é o rosto do homem no espelho, não é? Também é o coração do homem para o seu rosto, as pessoas sem paz têm um rosto já transtornado, já mostra que não tem paz. As pessoas que não têm paz têm dificuldade até mesmo de dar testemunho de Jesus. Por isso que é importante que as pessoas nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do segredo de Deus, do mistério de Deus. De Deus nós somos, então, servidores encarregados do mistério. Você é um mordomo das coisas, dos mistérios de Deus. O mistério de Deus que vem da salvação e de tudo que deriva da salvação. As pessoas estão esperando exatamente ser servida pelos ministros com esses mistérios. E sabendo que nós somos participantes desse ministério, disse Paulo aos Hebreus, nós temos que considerar, isto é, exercer a inteligência, pensar, refletir sobre essa situação que diz: nós somos, então, participantes do chamado celestial, então, por isso mesmo, devemos considerar Jesus como o nosso sumo sacerdote, como aquele sacerdote da nossa confissão. Então, Paulo, ele apela aqui para a compreensão, para a inteligência, manda a pessoa refletir sobre como é que ele está pensando a respeito de Jesus e a sua fé. Você tem que observar que diz: considerai. Isso é um apelo à inteligência. A pessoa tem que usar a inteligência para entender as mensagens que Jesus dá. Considerai Jesus Cristo como sacerdote, apóstolo e sacerdote da nossa confissão. Se a pessoa não tiver essa consideração, ele terá uma vida religiosa um pouco distante da realidade. Ele vai ter mais uma coisa racional do que alguma coisa relacionada com a fé. Esse apelo à inteligência é uma necessidade que nós temos que observar quando lê o Evangelho. Quando lê esse texto, por exemplo.
Jesus, tendo dito isso, Jesus queria que eles tivessem força, vigor, e soprou sobre eles. Ao receber desse sopro da minha boca, receber o Espírito Santo. Você vê que quando Deus criou o homem da terra, segundo o Gênesis, ele soprou e ele teve fôlego. Aqui Jesus tem, então, como uma nova criação. Ele está dizendo que agora é um tempo diferente, que a pessoa recebe o sopro do Espírito Santo para ser embaixador do reino de Deus. Recebei o Espírito. Então, nós temos que saber observar isso. Jesus disse para receber, que é uma atitude passiva, você tem que abrir o coração e receber. A palavra grega para receber o Espírito Santo é labete. Então, a labete tem uma composição de prefixo de coração, porque recebe aqui. Não é só na mente, é no coração. É preciso ter o Espírito no coração, ou na alma. Essa parte que mostra que a religião que Jesus está instituindo ali, que está instituindo esse caminho, ele é muito mais que uma questão de costume, de regra, mas é uma coisa metafísica. Envolve a moral, mas envolve também esse sentimento. Se a pessoa não souber intuir daquilo que Jesus diz, porque quando Jesus diz receber, a pessoa tem que intuir dessa palavra de Jesus os significados mais profundos. Você tem que receber, parar, contemplar, para receber no seu espírito essa palavra de Jesus. Abstrair o que você estudou, deixar desenvolver o seu coração, porque sem o Espírito a pessoa não existe, sem o Espírito não há nada na religião evangélica. Ela passa a ser uma coisa intelectualizada. Tem muita gente, tem muitas igrejas que são chamadas teologia liberal. Ela tem um entendimento de Jesus, tem uma boa compreensão, tem até afeição, mas não tem luz. Ou tem pessoas que às vezes têm luz, mas não tem afeição. Então tem dois lados, né? A pessoa que estuda, aprende, mas nunca chega ao conhecimento, quer dizer, nunca tem realmente a luz, não recebe o Espírito. Tem gente que fica 5 anos na universidade estudando teologia e sai, ou conheci gente, notícia, pessoas que saiu pior do que entrou. Foi com um pouquinho de fé e saiu zerado, sem fé nenhuma, desviou. Por causa da letra. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que a pessoa tem que ter a essência da religião. A essência da religião é mais do que fazer, é intuição, é pensamento, mas é o fazer também. Então, a pessoa tem que procurar esse equilíbrio. A mensagem central, a essência do Evangelho, é exatamente a pessoa sentir e fazer. Os discípulos receberam ali um pentecoste. Há pessoas que dizem que aquilo não foi nada. Como é que não foi nada? Então, as pessoas da teologia liberal, nada tem valor real. Ressurreição não tem, palavra de Jesus não tem, Jesus é um carpinteiro. Então, fica uma fé que se chama fé claudicante, ou uma fé que anda de bengala. É preciso, então, aprender, intuir dessa palavra que diz, recebei o Espírito. É uma atitude passiva. Para isso que Deus fez isso, através de Jesus, para dar a você aquilo que se fala com a pedra de toque. Se você tiver, então, recebido o Espírito, você tem a pedra de toque, que você tem um resumo e um princípio para compreender toda a religião, a fé e todas as suas obrigações no reino de Deus. E para descobrir o que nós somos. A fé, ela tem uma parte considerada que é racional, é plausível, merece crédito, merece aplauso, digamos, mas a vida não é só a fé no sentido racional, mas é viver a parte integral dessa fé. Isso é que é o mais difícil. E é isso que Jesus está dizendo aqui, com receber o Espírito para viver o Evangelho. Então, irmãos, olha, primeiro, precisamos de um encontro com Cristo ressuscitado. Depois, precisamos de ter paz
conosco mesmo e com os outros. E depois precisamos ser discípulos mediante esse receber o Espírito de Cristo. Vamos ficar de pé. Vem, Espírito Divino, grande ensinador, vem, revela as nossas almas, Cristo Salvador. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça ensine, mostra o teu amor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. No entanto, apesar de ser em memória, a teologia liberal afastou muito das realidades, né? E tudo que tivesse sentido de matéria era ruim, parecia os discípulos de Marciona, aqueles gnósticos, e foram eliminando, mas o pão, Jesus disse: isto é meu corpo. Jesus não disse assim, ó, isso aqui, imagine que é, mas não é. Ele disse: isto é meu corpo. Se ele disse errado, é um problema dele, mas ele disse assim: isto é meu corpo, então é o que ele disse. Você pode até dizer assim: não, mas isso é católico, né? Não interessa, foi o que Jesus disse. Por isso que a Santa Ceia é uma coisa importante. Não pode ser feito como muitas pessoas fazem, porque isso é memória, isso é símbolo, isso não é nada. Aí fizeram, tem grupo católico, protestante, católico não, né? Protestante, que fizeram com Coca-Cola, com bolachinha Maria, com bolachinha biscoitinho São Luís, essas coisas, entendeu? Porque a memória não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver, não tem importância nenhuma. Está vendo? Ó? É pão, ó. Então não é nada. Então Jesus disse um mistério que você não entende, nem eu. Lutero também dizia: eu não entendo, mas está aí, está escrito. Você tem que participar com reverência, com respeito. Isto é meu corpo. Não pode a pessoa achar que isso não é nada. Jesus disse que é. Então, veja que Jesus deu importância a um aspecto material da vida cristã. Né? O batismo não é um símbolo também, você é com água mesmo. Não é, olha, vamos fazer um batismo. Imagina aí, imaginou? Caiu a água, pronto, está batizado. Vamos participar da Santa Ceia, tudo memória. Imagina, tomou? Acabou, também tomou. Não é assim. Então, Jesus deixou coisas assim, bem tangíveis, que você vê, toca, sente. Por quê? Porque ele disse assim. Até a própria ressurreição que você vê, Jesus ressuscita em corpo. E tem gente que diz que não. Não é? O celista diz que não, o teólogo liberal diz que não, o teólogo liberal diz que o Espírito Santo hoje não tem mais. Tem gente que fala que não, você não pode crer que o Espírito Santo atua hoje, porque isso não tem cabimento, não tem lógica. Não é mesmo? Então tem gente que ensina isso. São teologia liberal, grandes igrejas, importante, histórica, muito bonita, importante, diz isso. O Espírito Santo está morto nas páginas da Bíblia. Então precisa perceber o que Jesus disse. Receber o Espírito, não nada. Ele está mostrando que tem importância. Isto é meu corpo, tem importância. Você fala, mas como explicar? Não tem explicação. Aí é dogma? Mas nenhuma religião existe sem dogma. Disse o Chesterton, Gilbert Keith Chesterton, muito lido pelos protestantes, mas ele é católico. Todos os protestantes leem, não é? Então ele diz o quê? Que as pessoas têm que valorizar aquilo que Jesus falou. Não tem que achar que tudo é metáfora, não tem nada, não tem sentido, não tem importância.
Por isso que muita gente não dá importância à Eucaristia, às vezes nem vem. Muita gente falta, porque não dá importância. Tem gente que acha que pode tomar Santa Ceia na televisão, pega o pão, bate na tela da televisão e toma, não é? Olha, se fosse no tempo da pandemia para fazer Santa Ceia virtual, eu nunca mais ia tomar Santa Ceia. Se durasse 1000 anos, então acabou, não tomo mais. Não vou tomar. Se for por televisão, pela internet, quer dizer, sem significado, sem importância, sem como fosse tudo imaginativo, eu estava fora. E Deus ia resolver o problema, porque eu não ia mais fazer, eu não ia participar. Já é muito você ouvir mensagem na internet. Já é uma coisa aquém da realidade. Não é? Imagina a Eucaristia. Então é preciso dar valor no que Jesus dá valor. Você pode dizer assim, não, Jesus falou isso, mas foi... Memória quer dizer, foi... Sim, mais ou menos, lembra aí como é que foi. Não é? Mais ou menos, sim. Não, ele não disse isso. Fazer em memória, mas isso é meu corpo, fazer em memória. Não tem como você participar sem considerar. Se não considerar, aí não está participando direito. Amém? Vamos fazer uma oração e abençoar. Que Jesus partiu o pão e deu graças, nós abençoamos o pão e abençoamos o vinho em nome de Jesus. Amém. O pão é o que disse Jesus. Isto é o meu corpo dado por vós. Comamos dele, sejamos agradecidos. E o cálice da nova aliança, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, bebamos e sejamos agradecidos. Levante sua mão e diga, graças te dou, ó Senhor Jesus. Amém. Despede-nos, Jesus, Senhor, o fim do teu serviço aqui. Concede-nos por teu amor, vivamos todos sempre em ti. Despede-nos com tua paz, despede-nos com teu amor. Mais outra vez permitirás nos congreguemos, ó Senhor. Mais uma vez permitirás nos congreguemos, ó Senhor. Com zelos em tu, Senhor Jesus, e não nos largue a tua mão. Contorga-nos a tua luz e nos aponte a direção. Despede-nos com tua paz, despede-nos com teu amor. Mais outra vez permitirás nos congreguemos, ó Senhor. Mais uma vez permitirás nos congreguemos, ó Senhor. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e com todo o povo de Deus na face da terra. Amém. Amém.